Fala, Guilherme, bom dia, galera. O som dessa introdução do nosso marketing aí pega pesado, né, Guilherme? Legal, Bom Cristiano, dia. bacana. Bom dia, bom dia. Ó, estamos começando mais um webinar aqui, Bibook Webinar. Me chamo Cristiano Pena, você que já me conhece. Hoje a gente vai falar sobre franquias hoteleiras e administradoras. Qual é o real papel dos investidores? Nosso convidado aqui é um cara, uma excelência, né? Estudioso, enfim, é CEO da rede Samba de Hotéis, tem um currículo, uma história na hotelaria internacional vasta. Vai falar um pouco para a gente aqui. Guilherme, seja bem-vindo. Guilherme Castro, CEO da Samba Hotéis. Conta um pouco para a gente da sua trajetória, de você. Conta para nosso público aqui, nossos ouvintes. Quase que eu falo assinantes, né? Achando que é televisão por assinatura. Mas vamos lá. Guilherme, seja bem-vindo ao nosso humilde webinar, Bibook Webinar. Beleza, obrigado, Cristiano, aí pelo convite. É um prazer estar com vocês. Meu nome é Guilherme Castro. Eu sou cofundador aqui da Samba Hotéis, rede hoteleira já há 9 anos e meio em atuação aqui no Brasil. Nós estamos aí com 15 hotéis, chegando a 18, 19 hotéis até o final do ano. Mas falando um pouco da minha trajetória, eu já estou aí no mercado hoteleiro há cerca de 23 anos. Entrei no ano de 2000, fiquei ali por 12, 13 anos junto à Hilton. Os últimos 6 anos com a Hilton eu era diretor de desenvolvimento de negócios, atuava na área de vendas, marketing e distribuição para a Hilton. Fiquei muitos anos ali, em vários hotéis, unidades, regiões, enfim, como aí é de praxe da hotelaria, essa transição, né, essa vida nômade. Mas, quando cheguei ali no ano de 2012, percebi uma oportunidade de mercado, decidi sair da Hilton e fundei a Samba Hotéis. A Samba Hotéis tem uma perspectiva de modelo de negócio com muita aproximação com essa perspectiva do real papel do investidor. Então, quando o Cristiano me convidou, eu prontamente aceitei, até pelo respeito e também por sermos clientes da Bibook, excelente plataforma, mas também por conta do que a gente aplica aqui na Samba Hotéis, né? E do meu lado acadêmico. Também eu tenho mestrado, estou finalizando agora uma tese de doutorado, ambas sobre modelos de negócio. Tem artigos publicados aí sobre modelos de negócio em hotelaria, especialmente nessa perspectiva de valor, né? Porque antes de falar sobre modelos de negócio, KPIs, a gente tem que falar sobre valor. E o investidor é o stakeholder principal, e a gente precisa entender o real papel dele e o que ele valoriza no negócio, antes de colocarmos a placa no alto lá do prédio, antes de falar quais são os padrões da marca, né, a gente entender a dor aí desse investidor, porque o negócio hoteleiro é um negócio de barreira de entrada alta e barreira de saída alta também, então é um negócio feito a várias mãos, né? Mas, enfim, eu sou o Guilherme, um prazer estar aqui com vocês hoje. Guilherme, seja muito bem-vindo. Cara, eu gostei de ouvir aí, quer dizer que a gente vai crescer aí um monte, né? Já vou contabilizar aqui com a Rafaela, novos hotéis chegando aí para o Bibook. Excelente notícia aqui hoje para começar o webinar. Vamos lá. Mas a gente que trabalha com números, Guilherme, conta pra gente. Hotelaria é um bom investimento? Porque, assim, eu já esbarrei muito, né? Você está em BH, eu estou aqui na Bahia, enfim. Eu já esbarrei muito em hotelaria independente e a gente vê que, às vezes, uma pessoa, um determinado empresário, ele tem bastante patrimônio, né? E a liquidez dele começa a ficar muito alta e, por algum motivo, ele acredita na hotelaria. E ele vai lá e constrói um hotel. E aí, de hora para outra, ele vê aquela operação na mão dele, aquela administração na mão dele, enfim. Conta pra gente, a hotelaria é realmente um bom investimento? Ô, Cristiano, você sabe que ultimamente eu estou trabalhando uma perspectiva mais filosófica, vou tentar não exagerar hoje aqui não, do lado acadêmico, mas
eu te falo assim, vou falar sobre hotelaria, mas eu vou fazer outras 2, 3 perguntas. O casamento é um bom investimento? Uma amizade é um bom investimento? Viajar final de ano é um bom investimento? Depende do olhar dessa pessoa, né? E como ele interpreta, quais são os seus valores, é o que a gente estava falando lá atrás. Então, tem uma pergunta mais aberta nesse sentido, eu acho que a gente nem tem tempo para isso, mas, especialmente falando da hotelaria, o que eu percebo que falta nas pessoas é entender o que é o negócio hoteleiro. E também, do lado dos investidores, uma perspectiva mais aprofundada do negócio. Eu vou começar respondendo e depois eu explico por quê. Hotelaria, ele é um bom investimento. É um bom investimento. Porém, como qualquer negócio, ele precisa estar estruturado, ele precisa ser entendido o que é em si esse negócio que a gente chama de hotelaria e precisa também estar alinhado com o seu modelo de negócio pessoal, com as suas perspectivas. Se você quer ter bastante liquidez, você coloca o dinheiro na poupança e vai lá render 0,3 por mês, com muita liquidez. Se você quer ter um risco um pouco maior, você vai aplicar em determinados fundos, ou CDB, etc, etc, você escolhe. Mas eu vou falar o que é o negócio hotelaria, eu acho que fica mais claro aí para o investidor e também explicando por que é um bom investimento. Hotelaria em si é um negócio imobiliário. Hotelaria é imobiliário. Então, como qualquer negócio, ele existe em picos e vales, né? O negócio hoteleiro, quando você inicia, se é um condo-hotel, ele tem ali um pico, porque você vende aqueles apartamentos todos, você tem um pico de liquidez, o investidor, o incorporador, vendeu os quartos, etc. Às vezes fica com alguns também. Existe um pico de liquidez ali. E depois a gente vai para um vale. Para chegar no novo pico imobiliário, porque é o final do negócio, esse vale é a operação hoteleira. Então, a operação hoteleira ela tem um propósito único: sair do vale. Né? Então, quando a gente olha para o negócio hoteleiro simplesmente como a operação, a lucratividade da operação, e eu não estou falando que a operação hoteleira não é lucrativa, né? Nossos hotéis hoje estão aí com média de 35% a 40% de lucro líquido, que é bom. A gente está falando que, independente dos 35% ou 40%, a função da hotelaria é cobrir esse vale. Porque se esse vale for bem gerido, se a gestão for boa, a gente vai ter mais um pico hoteleiro, seja para vender os apartamentos, seja para vender o prédio inteiro, seja para dar um novo mergulho para um novo vale. Então, o intuito não é em si só a lucratividade da operação, é a lucratividade da operação mais o valor imobiliário. Né? Então, não interessa se você vai colocar a marca A, B, C ou D ou samba. Interessa se essa marca vai ajudar você a passar por esse próximo vale e criar um novo pico, né, imobiliário. E daí, às vezes, a análise ela é muito rasa. Né? Você pensa, quando é um condo-hotel, em colocar uma grande rede para vender aqueles apartamentos. Por vezes, essa grande rede vai ter um custo fixo muito alto para aquele empreendimento, se é no interior do país, etc., e não é em grandes capitais, e você vai ter dificuldade em atingir o próximo pico. Ou você talvez vai falar, eu vou colocar aqui uma redezinha qualquer, ou então eu mesmo vou operar esse empreendimento, que aqui eu vou levando, e você vai levando mesmo, mas aí você também não sai do vale e não cria um novo pico. Então, hotelaria é um excelente negócio, desde que você entenda que ele é um negócio imobiliário e que esse vale ele não pode ser tocado por um gigante, nem por um anão, porque qualquer tipo de movimento em exagero ou em falta vai acarretar na dificuldade em achar um novo pico. E eu posso dar vários exemplos para vocês, né? Vários exemplos. Né? Você percebe que... eu dou um exemplo da própria Hilton, né? Que em capital aberto não tem problema. Mas o Hilton Morumbi, aquele hotel ali da Berrini, foi construído em 2002 aberto. Em 2008 ele deu payback, agora há 2 anos foi vendido. E eles continuam operando.
mas o grande ganho foi imobiliário, vocês podem ter certeza absoluta disso, por mais que é um hotel com altíssima margem de lucro. Então, eu acho que essa perspectiva é um bom negócio? Eu como investidor, tenho a perspectiva de aguardar esse pico imobiliário. Eu quero investir em um hotel, por exemplo, acontece muito, eu vejo muito pelo Brasil. Às vezes, eu sou muito bom plantando soja, aí eu construo um hotel. Eu sou ao contrário, eu sou muito bom gerindo hotel, mas se me der um pedaço de terra, eu não sei plantar soja. Então, assim, assumir que por ser bom em uma coisa, você é bom em tudo, pode criar dificuldades lá na frente. Eu percebo um pouco que no Brasil a gente tem um pensamento, em geral, um pouco tacanho, no sentido de criar parcerias, etc., ajustar, né, em relação a, por exemplo, recursos externos, que faz parte do modelo de negócio. As parcerias são recursos externos. Então, quando você quer assoviar, chupar cana, chutar para o gol e ser goleiro, às vezes também pode atrapalhar. Mas a base do negócio hoteleiro é esse, é um bom negócio, mas é preciso criar liquidez para que reduza a barreira de saída, né? Perfeito, sensacional. Podia eu ficar mais as próximos 30 minutos ouvindo você falar sobre esse conceito. Então, enfim, existe uma operação que é muito rentável do ponto de vista de geração de lucro, né? Eu sempre vejo isso, assim, hotelaria de giro, mas também a prestação de serviço. Então, você tem um lucro que pode ser apurado se a operação for muito bem gerida, mas, ao mesmo tempo, você tem também a valorização do patrimônio, né? Do imóvel, do patrimônio imobilizado. Então, o negócio hotel, se eu entendi bem, e eu acho que ficou claro para todos nós, são dois negócios: investimento imobiliário e investimento na operação, né, Rodrigo? Né, Guilherme? Guilherme, e vem cá, você falou, você deu uma pincelada lá atrás e que deixou uma pulga sobre franquia. O que exatamente é uma bandeira, uma franquia hoteleira, Guilherme? Como ela se comporta entre o investidor, enfim, entre a operação? Qual que é o grande valor de uma franquia hoteleira? Tá bom. O Cristiano, você sabe que ano retrasado eu dei uma palestra para Unimed São Paulo, e aí eu falei, era sobre hotelaria hospitalar. Eu falei, eu não sei nada sobre hotelaria hospitalar. Eu só sei o seguinte, como usuário. Às vezes eu percebo que o paciente sai do hospital curado, reclamando do hospital. E outro sai morto, mas a família agradecendo. Então, acontece, né? Então, tem uma questão de percepção de valor, né? Eu estou falando isso porque... Obrigada, Malu. Eu vou agora pedir o pessoal daqui. Tá bom? Eu estou falando isso porque a franquia em si, ou a administração, mas a pergunta sobre a franquia é o quê? Você vai absorver toda a perspectiva de branding, né? De marca, de processos, de uma determinada rede, para que você mesmo atue lá na operação, na linha de frente do empreendimento. Vamos dizer assim, um desdobramento da franquia também pode ser um licenciamento de marca, ou pode ser, eventualmente, você ter esse licenciamento de marca atrelado a uma perspectiva de comercial, de distribuição, etc. Mas, em geral, a franquia, ela cede a você know-how, a marca, e você, especialmente, opera aquele negócio, né? Essa é a perspectiva da franquia. Eu fiz essa conotação com a questão do hospital, porque ela pode ser boa ou ruim, dependendo da sua interpretação, ou mesmo do seu próprio modelo de negócio. Por exemplo, economia em si, né? Economia é uma relação de troca onde os recursos são escassos. E, para uns, o recurso mais escasso do mundo é o tempo. Né? Esse aí não tem como voltar. E, às vezes, as pessoas não colocam em conta o tempo, quanto custa o seu próprio tempo. Então, fechar uma franquia hoteleira
para você operar um negócio, sendo eu, vamos supor que eu fosse um fazendeiro de soja e que fizesse muito dinheiro no que eu sei fazer, assumir uma franquia para tocar um negócio que eu não sei fazer, independente dos processos, independente da marca, independente de tudo, pode ser um negócio dolorido em função do tempo que eu perco para ganhar o que eu ganharia, né, do outro lado. Né? Então, do lado, numa situação como essa, a administração seria o mais indicado. Você tem uma pessoa para fazer melhor que você no dia a dia. Mas, se eventualmente existe tempo disponível, né, ou alocação de outras pessoas aí de confiança, a franquia também pode ser uma boa alternativa, até porque você absorve conhecimento, absorve conhecimento não só operacional, mas também de distribuição, vendas, processos, gestão de compras, etc, etc. Perfeito. Então, na verdade, existe uma opção do investidor criar o hotel, enfim, ele pode administrar o hotel e ter uma franquia com bandeira com diversos serviços terceiros. Ou não. Ou então ele pode também colocar uma administradora para administrar o hotel com franquia ou sem franquia, certo? Exato, exato. E até onde vai o papel da administradora? Explica para a gente como é que é isso, então, porque aí a gente já está indo para um terceiro ponto, que inclusive é o título do nosso webinar. Nós temos franquias, nós temos o investidor e as administradoras. Perfeito. O papel... Bom, a administradora em si e essa relação com os investidores, a gente pode até fazer um paralelo entre os três, né? A franquia, a administradora e qual é o papel de cada uma. O papel da franquia em si, ele vai no fornecimento dos processos, da marca, etc, etc, e algum acompanhamento de longe, para aferir se você, de fato, está seguindo os padrões daquela marca, algum guidance, né? Algum guia em relação a vai para cá, vai para lá, mas de forma mais afastada. Né? A franquia em si ela não se preocupa tanto com os seus resultados em um primeiro momento. Né? Basicamente é a sua responsabilidade. Ela tem um papel Ela maior. tira, na verdade, uma parte do faturamento, na maioria das vezes, ou ela tem uma taxa, um FII que é fixo. Né? Ela tem uma taxa ali sobre aquela prestação aquela cessão de know-how e marca, e você toca o empreendimento. Então, o papel dela é basicamente esse, com algumas ajudas aí ao longo do percurso, variando de rede a rede. No caso da administração, ela tem um papel executivo, né? Além de ceder, de poder ceder, né? a própria marca, ou administrar a marca de um terceiro, a administradora ela tem um papel executivo no seu negócio. Daí, qual seria o papel do investidor nessa perspectiva? O papel do investidor seria como de um conselheiro de uma empresa. Né? O investidor está ali para criticar, para deliberar sobre assuntos importantes, acompanhar os resultados, mas de uma forma macro, de maneira que o empreendimento dele não está solto, né? Ele não assinou uma carta em branco para aquela administradora, mas sim ele atua como um conselheiro, como uma figura ali mediadora entre os possíveis demais investidores e essa administração. Né? Daí esse cargo, vamos dizer assim, executivo da administradora, atrelado a toda a operação do empreendimento. Perfeito. A gente, dentro desse tripé, explica para a gente um pouco agora a Samba Hotéis. É uma administradora? É uma franquia? A Samba Hotéis, especialmente a Samba Hotéis, nós atuamos como administradores. Por um motivo simples, baseado nessa afirmação em relação ao modelo de negócio ser um negócio hoteleiro e a urgência, vamos dizer assim, desta operação sair do vale e galgar o próximo pico, a gente não entende, pelo menos a Samba Hotéis, tá? Existem vários outros modelos de negócio de sucesso também, mas a Samba Hotéis entende que a administração
100%, vamos dizer assim, e não franquia, ela acaba propiciando esse vale mais curto, vamos dizer assim. Porque quando a empresa foi criada, nós pensamos em uma plataforma bilateral, como sendo uma plataforma bilateral. Eu vou explicar o que é isso, é até muito simples, é óbvio, mas as coisas óbvias são importantes, até mais do que as mais profundas, né? Às vezes. Então, a perspectiva nossa é que nós temos dois clientes. Um cliente principal é o investidor e o outro cliente é o hóspede. Parece óbvio isso, mas quando você pega determinadas redes muito grandes, muito focadas na escalabilidade do negócio, muito focadas no branding, na marca, ela, de uma certa maneira, vai fazer o máximo possível para atingir o objetivo desse cliente hóspede. Porque é esse cara que vai falar bem de mim, falando bem de mim, eu tenho brand awareness, tendo brand awareness, eu tenho mais hotéis e a coisa vai, né? Mas em um mercado como nós estávamos lá quando iniciamos em 2013, até agora, inclusive, a gente está em 10 anos em recessão, né? O Brasil ainda não recuperou o PIB de 2013, em comparação com os demais hotéis, demais países no mundo. Então, a gente está em 10 anos aí, não é o Covid, são 10 anos de problema. E um momento como esse, é importante que você realmente faça caixa, né? Que você seja lucrativo, né? Essa questão da escalabilidade, a despeito de especialmente ser lucrativo nos hotéis, é muito perigoso nesse momento, né? Tanto é que o que aconteceu com o Covid não foi necessariamente culpa do Covid. Eu penso que foi culpa de modelos de negócio talvez mal adaptados. Para qualquer intempérie, a gente já estava em recessão. Então, esse olhar para o investidor, ele requer bastante atenção, porque imagine, se você cede a marca, se você cede ali processos, know-how, etc., etc., e quem vai aplicar aquilo ali em um ambiente totalmente complexo, como a gente tem vivido no Brasil nos últimos 10 anos, é uma pessoa leiga no assunto. Essa marca que você pode colocar qualquer hotel, a aplicação dela é em si o que vai acontecer, né? Muitos acadêmicos falam que o modelo de negócio, na verdade, não é o que você pensa, mas sim o que acontece empiricamente, né? No final da linha, aquele lá é o modelo. Então, a gente vê com bastante receio essa perspectiva, e até olhando aí pelo Brasil, acontece muito. Investidores que eventualmente constroem um hotel, passam lá para o seu filho, para o seu neto, para qualquer pessoa, no sentido isso aqui, hotelaria não é um negócio de varejo. Hotelaria é um negócio B2B, é um negócio que precisa de tecnologia embarcada, é um negócio que, para distribuição, seja B2C ou B2B, é bem complexo, não é uma loja de sapato, não é pastelaria, não vai chegar o hóspede lá no seu balcão, você não vai encher seu hotel, e mesmo se você fizer isso, como hotelaria é um negócio, é uma cadeia logística empurrada, ou seja, é um negócio de custo fixo altíssimo, que só tem lucro quando tem escala. Então, se você, mesmo assim, tiver escala e não organizar os seus custos, você assim mesmo vai ter prejuízo com a marca que for, do jeito que quiser. Então, a Samba Hotéis, eu conversando outro dia até com um professor, um pesquisador de uma universidade lá fora, a gente está fazendo um artigo junto, ele falou, eu entendi a Samba Hotéis, a gente fala sobre outros assuntos, né? Mas eu estava falando sobre a empresa, ele falou, a Samba Hotéis é um hotel rescuer. Eu falei, é isso mesmo, a gente é o salva-vidas dos hotéis, é isso mesmo. Então, nossa atuação é mais voltada ao lado da administração, mas aí é só nosso modelo mesmo, existem outras empresas que fazem bem a outra perspectiva. Perfeito. Na verdade, você define um ICP claro que, assim, se ninguém deu conta, deixa que a Samba Hotéis vai resolver. Né, meu, Guilherme? Enfim, só indo um pouco além do salva-vidas, mas eu gostei do exemplo que você deu sobre a questão dos 10 anos, enfim, etc. E eu trabalhando na área de faturamento e a minha herança, sabe, lá, a gente estava conversando sobre Viçosa, meu histórico, eu era da época que não é distribuir, mas fazer propaganda de hotel era guia 4 rodas e placa de estrada, né? Principalmente corporativo, que tem
uma massa, um giro altíssimo. E agora, quando chegou o Covid, aqueles hotéis que seguiam determinadas premissas, né, e tinham uma liquidez boa, enfim, caixa, para pagar aí seus 4, 5, 6 meses, se não tivesse operação nenhuma, assim como manda o figurino, realmente fecharam as portas, seguraram seu capital e conseguiram atravessar o Covid sem maiores dificuldades, enquanto a gente via outros hotéis, mesmo antes do Covid, com problemas de fechamento, grandes marcas, grandes hotéis, etc. E nesse sentido que eu estava falando lá do Guia 4 Rodas e da placa de estrada, né, distribuição hoteleira, você falando também me recordou um fato que agora a gente tem alguns hotéis para implantação do Bibu, que é um negócio extremamente alongado, porque a gente começa a administrar o tarifário, fazer a gestão, não a gestão do faturamento, mas enfim, a estratégia de faturamento do hotel, mas a conexão para fazer com que aquele primeiro integrador chegue na camada de distribuição, que chegue lá no cliente final e de maneira válida, realmente, na hora que você comentou aqui, eu lembrei a dificuldade e o nível de especialização que precisa ter nessa área, né? Que inclusive é um gancho para o próximo tema nosso, que é exatamente isso. Enquanto administradora, né, existem vários recursos que você pode ter. E na operação do hotel, a gente entra naquela, né? O que pode ser terceirizado, o que não pode ser terceirizado, qual o nível tecnológico tem que ser embarcado. Você falando também de tecnologia, eu lembrei muito do plantio da soja. Eu vendo tecnologia para uma nação que, para que produzir mais, para que aumentar a produtividade se o que eu produzo já está me dando, né? Enfim, a gente faz muito esse questionamento, né? É só soltar a vaca no pasto, eu tenho pasto sobrando, então eu não preciso intensificar a minha pecuária, e aí vem essa discussão também, pode gerar um tema aí longo, né? Mas o fato é que na terceirização, no arcabouço, usando uma palavra também, o arcabouço tecnológico deve ser embarcado no hotel. Conta para a gente o que você acha que é fundamental, o que pode ser terceirizado, o que não pode, as áreas dos hotéis. Vamos falar de tecnologia um pouquinho agora? Vamos sim. Não, inclusive, também um paralelo bastante interessante, Cristiano, porque tem muita relação com essa minha experiência da Hilton até então, bem como com essa necessidade de fazer caixa, né? E essa tradução de caixa ela é meio infeliz em português, porque, na verdade, caixa é só o som de cash, né? Caixa. Cash, devia ser transformado para dinheiro, porque às vezes fala caixa é o quê? É dinheiro. É dinheiro no bolso, né? Dinheiro no bolso. Né? Negócio é dinheiro no bolso. Caixa, é melhor falar cash, então, de uma vez. É dinheiro. Então, a questão é a seguinte, enquanto eu era Hilton, e os custos, né, envolvidos naquelas inúmeras ferramentas, em geral, ferramentas internacionais, seja o PMS, né, seja as ferramentas em gerais, lá, contábeis, todas elas, bem como de distribuição, de gerenciamento de receitas, todas elas, ferramentas internacionais. O que eu falo sobre tecnologia, vou falar em relação a custo e vou falar também em relação ao que terceirizar. O que não é o seu core business, você tem que terceirizar. Você não é o melhor fazendo aquilo. E não existe trabalhar sozinho, né? Não existe sequer um pensamento neutro. Eu pensei isso do nada, isso não existe, né? É uma frase atribuída ao Isaac Newton que eu vejo longe porque estou sobre os ombros de gigantes, né? Nem o Isaac Newton veria se não tivesse nos ombros de gigantes, né? Impossível sozinho. Sozinho é impossível. Falar, eu sou mais independente. Não é. Você compra papel higiênico, você compra no supermercado, tem alguém fazendo para você alguma coisa. Então, é a mesma questão sobre também tecnologia. O que não é o seu core business? O meu core business é analisar o mercado, operar bem o hotel e usar ferramentas para isso. É muito mais caro desenvolver uma ferramenta, ou mesmo não usar a ferramenta é mais caro ainda do que desenvolver uma ferramenta, porque vai custar mais caro para você ao final, do que usar bons parceiros. E aí, o que eu percebo que tem acontecido no Brasil
e eu meio que desmistifiquei isso após muitos anos com redes internacionais, é que hoje nós temos no Brasil excelentes ferramentas que oferecem o necessário, né? O necessário para os hotéis, no sentido de distribuição, no sentido da construção de processos, como, por exemplo, uma determinada ferramenta que a gente constrói processos, organiza a empresa em geral em várias áreas, e também a distribuição, como é aqui no caso da Bibook. Eu para te falar a verdade, nós hoje temos mais de 15 ferramentas, a Samba Hotels. E essas ferramentas oferecem o necessário. Quando falo necessário, eu estou indo também de encontro a uma questão de lean, né, de empresas enxutas. Talvez uma ferramenta internacional que muda o mundo, ela não seja necessária no interior da Bahia, no interior de Minas, ou até em Belo Horizonte, ou até no Rio. Nós temos no estado do Rio 9 hotéis. Usando o exemplo aqui da Bibook, é uma ferramenta que oferece o necessário, porque para pilotar uma ferramenta como, por exemplo, a da Bibook, e a gente nem combinou de falar isso aqui, mas é necessário também uma pessoa que tenha um conhecimento razoável. Você não precisa ter uma mega VP de Revenue Management para tocar uma ferramenta simples e intuitiva, né? Então, assim, preocupe em fazer o básico, o pretinho básico, né? E depois você evolui. E hoje no Brasil existem, além da Bibook na distribuição, outras ferramentas de outras áreas que oferecem isso. São ferramentas nacionais, você paga em real, né? Então não importa se o dólar está acima ou abaixo, mas o foco da Samba, assim como eu sugeri do plantador de soja é plantar soja. O da Samba é gerir um hotel. Então, se eu sou um motorista, eu não preciso construir um carro, eu sou o motorista do carro. Também quem constrói o carro, ele não necessariamente é o motorista. E isso tem muita relação com recursos externos, né, no caso, parcerias e alianças, e recursos internos, que são os próprios colaboradores e treinamento deles, porque você consegue ter um custo mais baixo de treinamento, né, de assimilação, de capacidade absortiva, né? Se você talvez traga um sistema de fora totalmente em inglês, a capacidade absortiva da sua equipe ela vai diminuir, por mais que alguém seja fluente em inglês. Então, nesse sentido, esse arcabouço tecnológico tem nos apoiado sobremaneira, né? Dentre eles, a Bibook. Legal. E assim, a gente vê parceiros que querem realmente abraçar, assim, são parceiros tecnológicos, ferramentas boas, enfim, a diversificação tecnológica, vamos chamar dessa maneira, nem sei se está certo esse termo, viu, Guilherme? Mas estou usando ele aqui agora. Mas o fato é que hoje o Bibook é multi-channel, né? Hoje a gente tem a possibilidade de oferecer para o hoteleiro, enfim, diversos canais, diversos gestores de canais. Então, isso facilita muito a opção, ou até o termo que você usou, né? Lean Startup, Lean Enterprise, enfim. A empresa tem que ser enxuta diante da crise, que até nós já falamos há pouco tempo, né? Eu acho que faz total sentido. E vem cá, o que realmente é eficácia empresarial? A gente soltou isso lá nos insights, né? Você escreveu isso para a gente. Na hotelaria, como alcançar especialmente e medi-la? Você já falou bastante sobre isso, mas agora eu acho que a gente está partindo para a fase final. A gente já tem 35 minutos. Eu acho que se deixar, nós vamos estourar nosso tempo aqui para lá de 1 hora. Não é esse o caso. A gente pode fazer outros até. Estou adorando esse bate-papo aqui. Eu acho que o pessoal aí também que está assistindo a gente vai ficar no YouTube depois disponível também. Quem quiser ver, fica à vontade. Nós temos nossos canais de podcast também, o Bibook Cast, onde você pode ouvir nas diversas plataformas de áudio, enfim. Eu acho que vai ser muito legal, vai ter uma audiência muito legal e está fazendo total sentido. Conta pra gente, Guilherme, o que é eficácia empresarial e como alcançar especialmente e medi-la no caso da hotelaria? Perfeito. Cristiano, sobre a questão da eficácia empresarial, é bastante curioso algumas
perspectivas, e se você, por exemplo, hoje for, agora, saindo aqui do nosso vídeo aqui, sair, você entrar lá nas melhores e maiores da Exame 2023. Você vai encontrar lá empresas que estão listadas como melhores, sem citar o nome de nenhuma, estão listadas lá como melhores, com perspectivas financeiras excelentes, perspectivas sociais, né, de ESG, ou que seja, excelentes, mas com problemas jurídicos. Isso é eficácia? Empresas que têm a perspectiva de meio ambiente assustadoramente interessante, mas, por outro lado, faltam questões éticas. Então, enfim, em geral, incluindo na hotelaria, a eficácia é você ter um equilíbrio entre os mais diversos aspectos aí da nossa realidade. Então, você tem... e eu, inclusive, acho que o ESG ele é um pouco restrito, reducionista, inclusive, porque não são só os resultados econômicos, não são só os resultados sociais, não é só o meio ambiente, não é apenas questões jurídicas, inclusive você pode ter um contrato excelente, mas que mata economicamente, que é ruim economicamente. Então, é um equilíbrio, né? Mas para falar sobre a hotelaria, onde tem 3 principais stakeholders, para citar, o investidor, o colaborador e o investidor, o colaborador, vamos dizer assim, a rede, né? A rede, a empresa, a marca. Para equilibrar esses 3, usando, né, essa questão da eficácia, o importante é que a gente tenha ali uma percepção de valor compartilhada, né? Um propósito compartilhado. Estou falando isso porque se o propósito da rede é apenas escalar o negócio e o propósito do investidor é a questão da lucratividade, nunca vai haver eficácia na percepção de um e de outro, né? Vai haver divergência. No equilíbrio. É necessário um equilíbrio. E para haver equilíbrio, precisa ter um compartilhamento de propósito, né? De proposição de valor. Mas o mundo que a gente vive, a gente não vai a lugar nenhum com ESG ou sem ESG, ou com meio ambiente ou sem dar lucro. É impossível. Então, para que a gente tenha a possibilidade de partir para o segundo ponto, para mim, a eficácia é um negócio, um modelo de negócio que gera uma percepção de valor compartilhado, um propósito compartilhado, gerando lucro de forma perene por um longo prazo. É isso. Ou seja, a gente compartilha valores, mas não dá lucro, não é eficaz. A gente dá lucro, mas não compartilha, aí vai vigar o cara que está vivo e todo mundo reclamando lá saiu, o paciente que saiu, está todo mundo reclamando. É por isso que eu falei assim, mas está dando lucro, mas eu não gosto de você. Mas por que não gosta de mim? Porque a gente não está compartilhando alguns princípios. Valores. Então, compartilhar propósito entre os stakeholders, dando lucro de forma perene, isso para mim é a eficácia, né? Só que tudo isso começa do que a gente começou falando lá atrás, valores. E falando um pouco sobre essa perspectiva, especialmente de hotéis independentes, eu vejo muito isso no interior. O investidor, e hoje o mundo, né, o mundo pós-moderno é muito curioso, porque hoje em dia as coisas não são, né? Cada um interpreta a realidade e tende a achar que isso é a realidade. Não, não é. Existe uma realidade, existem virtudes, verdades, existe o bem, o certo, o errado. Às vezes você pode interpretar de uma forma que não necessariamente é a realidade. Fala, não, eu toco esse negócio sozinho, eu vou que vou. Mas talvez valha a pena uma conversa de você consigo mesmo, né? Para talvez perceber que aquilo ali é uma interpretação sua e não necessariamente a realidade. Porque os problemas em si, nós temos 2 formas só de enfrentar os problemas. Agora ou depois. Sair deles não existe a oportunidade. Ou eu enfrento agora, ou eu enfrento depois.
E essa decisão de enfrentar agora ou depois, ela vai afetar a sua eficácia, porque você vai escolher ou não os parceiros certos, porque você vai se sujeitar a ter mais lucro ou mais prejuízo. Então, eu coloquei um conceito aqui de eficácia, mas tudo origina ali de uma interpretação, sabe, de valores, e isso é de fato subjetivo. E a gente fala de um mundo racional, cheio de algoritmos, etc., etc., que são extremamente importantes, mas quem está por trás deles analisando, na verdade, é o papel mais importante, não pode ser tão passional, e os algoritmos eu deixo para quem sabe fazer. Falando do lado da tecnologia, deixo aqui para a Bibook fazer os algoritmos. E a gente interpreta os mesmos, assim como nessa relação empresarial, cliente, investidor. Nessa tônica, né, que você colocou agora do equilíbrio, até puxando para o ESG, enfim, está muito em voga os resultados econômicos, sociais, ambientais, governamentais, enfim. Tem muito tempo, Guilherme, que eu trato um problema, assim, que eu inclusive toda vez que eu tenho a oportunidade de dar uma palestra aqui, enfim, eu falo isso, né, e a hotelaria, um destino, claro, por exemplo, como Porto Seguro, né, ela é muito dependente de um grupo pequeno de operadoras e você tem, às vezes, propriedades que tem 90% do seu inventário sendo comercializado por uma única operadora. Tá, até então é uma opção comercial, né, vamos dizer assim, o investidor, o executivo daquele hotel, ele entende como mais fácil realizar a comercialização apertando a mão de um executivo de uma operadora. E não tem como valor, né, administrar uma equipe comercial para vender diretamente o seu hotel. Enfim, isso tem mudado muito, a gente sabe, mas o que me levava em consideração é como que um destino como Porto Seguro, você tem gerações de hoteleiros. Quando eu falo hoteleiro, eu falo colaborador, eu não falo executivo. Tá? Você tem o cara que o pai dele foi recepcionista, o avô dele foi recepcionista, e ele está ali trabalhando ou de garçom, ou uma camareira, enfim, você tem às vezes 3, 4 gerações que vivem ali, naquela região de Porto Seguro, do hotel. E a gente nota, viajando pelo Brasil, principalmente, agora o Bibook está sendo internacionalizado, que, trazendo para você aqui prontamente, né, a gente está fechando aí as primeiras propriedades fora do Brasil, que para nós é uma vitória muito grande, mas o fato é que a gente percebe, né, isso indo a campo, de perto mesmo, que os salários, né, o resultado final do colaborador, que no final é o ganho dele, o salário dele, lá não é, apesar de você ter uma equipe extremamente, vamos chamar de qualificada, porque você tem um histórico, né, dentro da hotelaria, você tem centenas de hotéis numa cidade pequena, então, e você não tem a remuneração do hoteleiro lá naquele destino, como você vê em outras praças que tem menos histórico hoteleiro turístico. Tá? E aí, quando você vai parar para pensar na tal proteção que a operadora pede, na tal do markup que a operadora pede, você vê que 30% de todo o faturamento daquele destino hoteleiro não fica lá, porque o que ele recebe é líquido. Né? A operadora, ela retém, é diferente do comissionamento, isso é um papo que a gente já falou de distribuição, é um outro papo, em outro momento, que eu acho que bem, mas enfim, o hotel ele não fatura aquele dinheiro como ele vende, como o hóspede compra, e fica ali, às vezes, com 32%, eu já vi 40% ficando para a operadora que está em outro estado, em outro local, e aquele dinheiro não circula ali. Então, você tem um destino extremamente operadora dependente, ocorre esse desequilíbrio. Eu não estou dizendo exatamente Você vê que existe, às vezes, uma conexão de valores entre o investidor, o executivo, e o executivo da operadora, mas talvez está minorando o resultado em quem está realmente segurando a hotelaria nas costas, que são aqueles colaboradores que estão ali fazendo o dia a dia de todos os hóspedes que estão chegando lá. Me remeteu esse exemplo, eu sempre que eu posso, eu falo sobre isso, da importância do hoteleiro independente investir na venda direta
entender que aquela venda dele ali não é só mais rentabilidade, mas a rentabilidade significa uma possibilidade dele melhorar até socialmente e o quadro de funcionários dele. Porque no final das gerar contas... riqueza, né, para a cidade, inclusive, em outras esferas, né? Nas outras áreas, né? Porque até porque assim, as operadoras, e a gente tem uma relação excepcional com a maior parte delas, elas estão fazendo o trabalho delas. A questão é que a má gestão acaba, a má gestão do inventário, a má gestão vamos dizer, do direcionamento de cada segmento mercadológico, e inclusive uma perspectiva de sistemas, né? Tem até um filósofo chama Nikolai Hartmann, ele fala que a questão da filosofia, o problema não são os sistemas, a questão são os problemas. A gente tem que resolver um problema, não ficar em cima de um sistema. E esse sistema de Porto Seguro, por exemplo, é um sistema que sempre foi, desde que começou. Uma grande operadora foi lá, comprou o inventário, tal, e isso vai se repetindo. Não inclusive saiu do mercado e outra operadora suportou o mesmo sistema. Aí ficou o mesmo sistema. E o problema... Se essa operadora não tivesse suportado, talvez o problema era maior. Ou outras soluções seriam criadas. Certamente outras soluções seriam criadas, né? Porque, assim, inércia também não vai acontecer. Mas, então, a gente ficou rodando um sistema, mas tem pouca gente para resolver o problema. O problema, como você está falando aí, o problema é quanto eu consigo vender direto? Será que eu preciso ceder todo o meu inventário para isso? Se você e assim, de novo, as operadoras estão fazendo a parte delas com estratégia e elas não estão arrancando inventário da mão de ninguém. Até quando você vê por exemplo, não sei se você já deve ter visto muito, mas filme de vampiro, o vampiro não entra pela janela. Tem uma regra, não sei se você percebe isso. O vampiro só entra na sua casa se você abrir a porta. Abrir a porta. E aí depende o tanto que você vai abrir da sua porta. Mas se você não consegue entender quanto você vende direto, você escancara a porta, ao invés de abrir pouco. Né? É óbvio que tem negócio para todos. É óbvio que você não consegue vender todo o seu inventário sozinho. Você precisa de todos. Inclusive, o grande apoio das grandes OTAs, das grandes operadoras na questão do marketing, publicidade, divulgação. Até reinvestimento. Reinvestimento, cobrir o hotel nas baixas. A parceria é gigante. Só estou dizendo que é você quem abre a porta. A decisão de abrir a porta é sua. Com consciência ou sem. Né? Com consciência ou sem. E falando sobre aquela questão, rapidamente, né, que a gente falou logo lá no início, a questão da hotelaria, até tem um artigo legal que fala o seguinte: estratégia, a palavra estratégia nunca deveria ser um substantivo. Está errado a palavra estratégia ser um substantivo. Ela deveria ser um verbo no gerúndio, porque é algo corrente. Né? Você tem que mudar, ir mudando, é como se fosse estrategando, né? Você tem que ir mudando. Só que para ir mudando, você tem que abrir mão de um sistema lá atrás, você tem que focar no problema. O problema é qual? Gerar a maior margem de lucro para os hotéis para que a gente crie riqueza no local, seja para o próprio hotel, para o governo, para outros stakeholders, tais quais, por exemplo, os colaboradores, etc. Então, ficar ali em cima de um problema único não resolve, num sistema único não resolve o problema, né? Aproveitando esse gancho para ir para a nossa outra pauta, nós já temos 50 minutos aqui, Guilherme, e enfim, esse é um modelo de negócio que não se sustenta, porque eu conheço hotéis que precisam ter 60% de ocupação para entrar em break-even, quer dizer, normalmente uma operação ali, a gente já fez também um outro webinar e o bate-papo nosso assim, o benchmarking da hotelaria é entre 30% e 35% de ocupação para entrar em break-even, né? Você ter 60% de necessidade de uma operação com quase 200 apartamentos, enfim, ela é muito extensa. Como avaliar o melhor modelo de negócio para a hotelaria? Guilherme, conta para a gente. Olha, isso é variável em função das suas expectativas, né? Bem como dessa perspectiva assim, longitudinal, de tempo. Né? Hotelaria em si um negócio de médio a longo prazo. Né? Se for construir um hotel do zero, o payback, né, desse hotel vai ser em 6, 7 anos, se for um hotel menor.
Então, depende da sua expectativa em princípio. A Samba, por exemplo, acabou se especializando em viradas de bandeira. Então, pegarmos hotéis mais complexos, fechados eventualmente, e tocarmos aquele empreendimento. Numa situação de estresse, de desespero, de questões complexas, né? A gente está abrindo um hotel agora, depois de amanhã, em Linhares. Amanhã. Em Linhares, um hotel, era de uma outra rede, ficou fechado por 5 anos. O custo daquele hotel fechado são 80, 90 mil reais mês. Então, para você decidir reabrir, em um modelo de negócio de franquia, talvez seja bastante arriscado, né? Quando você está num ambiente ali complexo e vai atuar em um negócio do qual você não conhece diretamente. Em um ambiente, talvez, de maior competitividade. Mas, então, essa expectativa e entender um pouco do mercado vai te ajudar bastante nesse sentido. Se você tem um hotel, talvez, vamos dizer, São Paulo, na Berrini, Alameda Santos, que seja, você tem maior possibilidade de público internacional, talvez a demanda está ali mais bem alinhada, talvez ali um modelo de franquia atrelado a uma questão comercial, possa ser uma boa ideia. Mas, pensando na longevidade do negócio, tirando Berrini e Paulista, mesmo no Rio de Janeiro, eu considero que esse modelo de franquia ele é um pouco arriscado aí para o leigo. Né, para o leigo. Eu recomendaria trazer um especialista que administre o negócio, até pelo momento de recessão que a gente está. Então, o que vai depender se o modelo é franquia ou administração é o local que você está, a demanda. E para definir isso também, sozinho é mais complexo, né? O ideal é que você traga pessoas, uma consultoria, ou pessoas, né, estudadas, ou que as próprias redes façam estudos para você definir o seu momento. Assim, receita de bolo é complicado falar. A única coisa que eu posso falar sobre o bolo é que o único problema é que quando o pedaço de bolo acha que é bolo, é aí que começa a dar errado. Porque o bolo é o todo, né? E para ser um bolo, você precisa de vários pedaços, precisa de vários parceiros, dentre eles a marca, a administradora, as empresas aqui de tecnologia, tá, Cobb, Booking. Então, esse egocentrismo do pedaço de bolo é que, às vezes, pode matar o negócio. Perfeito. E conta pra gente, nesse bolo, o Real Papel, finalmente, vamos finalizar agora, nós já estouramos o tempo mesmo, Guilherme, bate-papo excelente. O Real Papel do investidor mesmo. Conselheiro? O real papel do investidor primeiro, entender o que é o seu modelo de negócio. Eu acho que ele precisa entender também que o investidor, e aqui no Brasil eu vejo alguma confusão nesse sentido. O investidor são 3 figuras, a gente confunde 3 figuras aqui. O investidor não necessariamente precisa ser o executivo e o conselheiro. Né? Investidor, executivo e conselheiro. A gente junta os 3 e toca o pau no hotel. Vamos lá, eu sou o conselheiro, eu sou o investidor e eu sou o executivo. Ninguém é tão bom assim em tudo, né? Talvez em plantar soja, ou somente em hotel, ou em tecnologia, ou em construir, fabricar vassoura. Mas ser bom em tudo sozinho basicamente, na verdade, estatisticamente é impossível. Né? Então, o papel do investidor, ele também pode variar, não necessariamente sendo os 3. O que a gente iniciou comentando é que o investidor é em si o conselheiro. Né? O papel do investidor ficar como conselheiro e ser o próprio investidor. Eu acho que os 2 aí caminham bem, mas quando você começa a misturar a execução com o conselho, talvez possa sair aí um pouco do prumo. Legal. Vamos para as dicas que a gente combinou? 3 dicas para o investidor e, enfim, para a administradora, para o colaborador, para aquele que está ouvindo a gente aqui, que está na nossa audiência, enfim. Vamos falar primeiro, eu resolvi abrir um hotel. Que seria uma dica, um negócio? Eu sei, Guilherme, sua cabeça agora vai voar. Assim. Nossa, tem tanta coisa para falar, enfim. Mas se a gente fosse a principal
assim, luz lá, que o cara resolvi fazer um hotel. O que eu faço? Beleza. Eu coloquei 3 pontos aqui, dos quais nós conversamos anteriormente, até para facilitar. Mas se fosse eu construindo um hotel, a primeira questão que eu pensaria seria qual é o modelo de negócio, né? É franquia? É administração? Qual é o meu papel ali dentro? Eu vou atuar como executivo, como conselheiro, como investidor apenas, e principalmente colocar o cálculo de quanto custa o meu tempo. Quanto custa o meu tempo. Você falando aí de Porto Seguro, Arraial especialmente, são várias pousadas, né? O pessoal trabalha ali, os próprios investidores trabalham ali. A pousada é lucrativa, mas ela é lucrativa se considerasse essa vaga de gerente que você está ocupando sem remuneração. Então, assim, qual é o valor do seu tempo? Né? Será que com um salário lá de 15, 20, 30 mil reais, será que funcionaria? Certamente que não. Então, entender o modelo de negócio, né? Entender o mercado e o valor do seu tempo. Eu acho que é a primeira pergunta que eu faria. Tá. Segunda dica. Em segunda dica, a segunda dica eu acabei de falar rapidamente aqui, que seria não seja mesquinho. Isso pode ser apenas uma interpretação da realidade, não a realidade em si. Essa questão do bolo é muito importante. Resumindo, a segunda dica não acho que, não se considere um que bolo. Você dá conta de tudo, né? Não dá. Eu lembrei da questão da alocação do prédio, né? Se a gente joga a alocação no demonstrativo do resultado financeiro ou não. Se você for colocar alocação imobiliária, então que tem que remunerar o investidor, enfim. Não vou falar nem do salário do executivo, como ele está lá como gerente geral, enfim, da pousada. Mas e a alocação? Acaba que muita gente fecha a pousada e vai arrendar, né? Pois Isso acontece demais. Acontece demais. Você, calcular uma taxa de retorno, VPL, TIR, né, o custo da oportunidade, aquele imóvel ali frente ao mar para gerar X reais, enfim. Então... Valeu o capital investido. E vamos nessa. Só para terminar, uma terceira dica rápida, eu vou tentar adivinhar. Pode ser, Guilherme? Pode. Cash. Foco no cash, liquidez no caixa. Tem até aquela frase que o mercado financeiro usa muito, né? Cash is king, né? Cash is king. Acho que a terceira podemos ficar com essa aí, que tá ótimo. Não dá para ficar naquela filosofia. Sabe que eu fui dar uma palestra uma vez, lá no Capão, lá no meio da Chapada Diamantina. E aí, eu sou consultor do Sebrae aqui na Bahia, nessa área de inteligência e gestão comercial, enfim, essa área. E aí, até o consultor do Sebrae comentou comigo, olha, o pessoal aqui tem uma filosofia, uma cultura, uma proposta mais zen e tal. E eu falando muito sobre aumentar a receita, sobre aumentar a lucratividade, foi assim, no final eu senti isso mesmo. E se eu não quiser, foi uma pergunta que um empresário fez para mim, se eu não quiser aumentar tanto o meu faturamento? Eu falei, você é empresário. Se você tiver caixa, você vai gerar mais emprego, você pode distribuir renda. Faz sentido para você que se o pessoal aqui ganhar melhor, vai fazer total sentido para você. Então, fazer dinheiro não é nem só uma questão filosófica de esquerda ou de direita ou etc. Fazer dinheiro tem a ver realmente com melhorar a qualidade de vida, tem a ver com o social, né, Guilherme? Para resumir bem mesmo esse conceito. Exato. Né? Eu estava, por exemplo, abrindo um hotel há vários anos atrás, no interior de São Paulo, e nós tivemos uma repórter lá, e ela perguntou, o hotel estava fechado há 5, 6 anos. O que vocês estão fazendo? Vocês têm alguma atitude aí green, de environment, social, enfim. De green, nós temos o seguinte, olha só, de green, e nós temos o seguinte, a gente está contratando aqui 40 colaboradores, nós não temos teto verde, nós não temos nada, a água de chuva vai para o ralo por enquanto, enfim, não temos condição. O hotel não tem 5 milhões para investir. Nós temos o quê? A contratação de 40 colaboradores. Esses 40 colaboradores estavam desempregados aí aqui no interiorzão. Eles vão começar a gerar riqueza. O hotel também vai gerar riqueza. Daí a gente vai partindo para novas etapas e aí a gente vai crescendo. Não dá para inverter a ordem. Eu falei para ela, se a gente quiser trabalhar, vamos abraçar aquela árvore ali. Se não tiver comida, nós vamos comer a árvore. Vamos fazer sopa de casca de árvore. A gente precisa gerar riqueza.
e gerando riqueza, a gente gera as outras questões. É como esse tema, né? Mas, enfim, do carro elétrico na África, não tem nem eletricidade. Então, é pouco a pouco, né? É pouco a pouco, mas é com muito esforço, estratégia e principalmente ação. Pensa rápido, decide rápido, vamos lá. Agora, não existe estratégia lean para quem não age, né? Tem que ter ação. Eu guardei aquela frase sua, perene no longo prazo. Achei aquilo ali, vou levar para hoje. Guilherme, muito obrigado. Acho que o bate-papo foi sensacional. A gente estourou todos os tempos dos webinars. Não fiz um webinar tão longo, tá? O pessoal tá ali, vamos, tá na hora, acaba, encerra. Cara, muito obrigado. Vamos falar mais, vamos marcar outros temas. Vamos falar sobre sua especialidade, modelo de negócio, fazer um webinar só sobre modelos para hotelaria, talvez. É um tema que a gente possa aprofundar aí. Quem quiser saber mais, está aí o QR Code na tela, tá? Quiser bater um papo, enfim, Samba Hotéis está lá também. Dá um Google, você chega na gente facinho, né? Obrigadão, Guilherme, um abraço. Valeu. Tchau, galera do marketing. Valeu. Forte abraço. Muito conteúdo aí relevante. Um abraço.